Eu gostaria de iniciar esse vídeo fazendo uma retratação com o ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich. Porque vendo o meu vídeo de ontem à noite e vendo também o vídeo que eu falo sobre a demissão dele, sinto que passei um pouco do tom nas críticas que eu fiz. Não que o Teich estivesse preparado para ser ministro da Saúde, porque ele não estava, ele não tinha o conhecimento necessário sobre o Sistema Único de Saúde para ser o ministro do Bolsonaro, o ministro da Saúde, naquele momento. Mas de qualquer forma, passei um pouco do tom nas minhas críticas e gostaria de me desculpar. E existe um ponto também do Teich que precisa ser valorizado, que foi justamente a sua saída. Porque o Teich ele foi muito altivo, ele foi muito corajoso. Ele não esperou ser fritado por Bolsonaro como foi o Mandetta para pedir demissão. O próprio Teich disse nos bastidores que ele não iria colocar a sua reputação em risco ou a sua dignidade à prova por conta da cloroquina, que era algo insistentemente pedido por Bolsonaro. Teich não se curvou e por isso merece todo o meu respeito e o nosso respeito, porque ele foi altivo. Quando ele viu que a fritura estava começando a ficar mais pesada, diferentemente do Mandetta, ele pulou fora. E ontem, ou jogou fora o governo Bolsonaro, podemos dizer assim. E ontem à noite, lá no meu Twitter, é @profleooficial, eu disse que a saída do Teich ela poderia ser muito mais sentida do que a saída do Moro. E eu vou explicar. Primeiro, porque com a saída dele, ele mostra uma reincidência. É o segundo ministro da Saúde que não consegue permanecer no governo Bolsonaro. O primeiro foi o Mandetta e agora foi o Teich. Então será que o problema era o Mandetta e era o Teich? Uma vez tudo bem, mas duas vezes aí já é uma reincidência. Então mostra que Bolsonaro que é o turrão. E os dois, tanto o Mandetta quanto o Teich, estavam mais do lado, podemos dizer assim, da ciência, dos aspectos técnicos. Porque o Bolsonaro insistiu na cloroquina e o Teich não queria mais, porque sabe que esse é um medicamento que não tem comprovação científica e os efeitos colaterais são muito pesados, perigosos, problemas cardíacos, também problema de perda de visão lateral, então é algo muito sério e o Teich, como ele mesmo disse, não queria colocar a sua reputação em risco. E isso, a saída do Teich joga uma pressão forte no próximo ministro. Será que vai ter que ser um ministro terraplanista, que acredita no curandeirismo, que acredita no isolamento vertical, que acredita na cloroquina, que vai defender isso abertamente? Então há uma pressão. E a saída dele, é o segundo ponto, a saída dele mostra, como eu falei no começo, uma altivez, por não compactuar com as sandices do Bolsonaro, por não compactuar com o terraplanismo do Bolsonaro, diferentemente dos seus cúmplices fardados, os militares que ocupam o governo. Porque quando você fica no governo Bolsonaro, quando você compactua com isso, você também é cúmplice das mortes provocadas pela péssima gestão que é realizada por Bolsonaro. E falando em péssima gestão, em cúmplices fardados, que papelão que fez o Luiz Eduardo Ramos, general secretário de governo. Que papelão que ele fez. Vir a público, fazer um discurso trazendo números de mortes, de outras doenças, de infartos, de acidentes para tentar minimizar as mortes causadas por Covid-19. Ele jogou a reputação dele no lixo. E as Forças Armadas estão jogando, esses generais estão jogando a reputação das Forças Armadas no lixo, fazendo essa mistura das Forças Armadas com o governo Bolsonaro, compactuando com as mortes provocadas pelo bolsonarismo e principalmente por essa gestão macabra que Bolsonaro está fazendo enquanto presidente da República. Então eles também são cúmplices das mortes provocadas por Bolsonaro. E nossa, se você não viu o que o Luiz Eduardo Ramos fez, veja, é uma vergonha, é o ponto mais baixo da carreira do Luiz Eduardo Ramos como militar e como pessoa. E como pessoa também, porque todos sabemos que essa doença é uma doença séria e que Bolsonaro é o principal agente do vírus. Ele é o vírus, ele usa o vírus como instrumento para ser reeleito, destruindo as nossas instituições republicanas, destruindo inclusive nós brasileiros, porque é isso que ele está fazendo com apoio das Forças Armadas que deveriam nos defender. Mas, voltando, então o Teich ele joga essa pressão e principalmente o Teich não era político. Aí que está a questão. O Teich, o que você vai falar contra o Teich? Que ele tinha interesses para derrubar o governo Bolsonaro porque ele tinha interesses políticos, igual o Mandetta, que era do DEM e já tinha sido deputado federal? Era amigo do Caiado, próximo ao Rodrigo Maia? Não, o Teich não tinha filiação política. Era igual ao Sérgio Moro, que também não tinha filiação política, mas o Moro tem intenções de ser presidente? Não, o Teich não tinha. O Teich era o empresário, o médico empresário, bem sucedido, que aparentemente foi para ser ministro da Saúde para ajudar, tentando conciliar a ciência com os pensamentos de Bolsonaro, mas ele viu que era impossível. E quando começou a ser fritado, falou assim, eu não preciso disso.
e pulou fora. Tanto que eu até comentei ontem no meu vídeo, o semblante do Taishi no discurso de saída, ele estava vivo. O ministro que entrou morto saiu vivo com o seu pedido de demissão do governo Bolsonaro. O Bolsonaro devia estar sugando toda a vida do Taishi. Até as olheiras dele ficaram menores do que as minhas por conta da saída do discurso de saída. Então é algo interessante e por isso eu vejo que Taishi pode não ser lembrado, mas a pressão que ele coloca, o simbolismo que ele coloca na sua saída, e principalmente contra o governo Bolsonaro, é muito forte. O vice-presidente da Fiesp se posicionou contra a saída do Taishi, preocupado com os rumos da Covid-19 no Brasil. E também nós temos que lembrar do Centrão, que começa a rever o apoio a Bolsonaro por conta da saída do Taishi. Porque essa saída pode impactar na popularidade de Bolsonaro, principalmente no combate ao Covid-19. Porque nós estamos cada vez mais tendo consciência de que o grande culpado da pandemia de Covid no Brasil é Bolsonaro. E essa saída do Taishi demonstrou exatamente isso. Bolsonaro é o grande vírus que precisa ser expurgado do nosso país. Então por isso que eu encerro esse vídeo mais uma vez, pedindo as minhas desculpas ao Nelson Taishi, também falando para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, me siga lá no Twitter, @profileoficial, e na aba da comunidade aqui do canal tem um espaço para vocês deixarem as perguntas de vocês, que vocês gostariam que eu respondesse lá no livro que nós estamos fazendo. O livro já está quase pronto para ser entregue, essa nova versão para a editora, com as correções, tudo o resto, mas eu vou falando mais sobre isso com vocês nos nossos próximos vídeos, tá bom? Lá na aba da comunidade, deixem as perguntas, porque as melhores vão ser selecionadas para serem respondidas lá no livro, tá bom? Então, se inscreva, compartilhe, deixe o like e siga lá no Twitter, @profileoficial.